és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu li lá no Evangelho de João. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias também. Lá em João, capítulo 11. E eu li ali essa semana a respeito da ressurreição de Lázaro. E algo que aconteceu com esse homem que me chamou muito a atenção, e eu queria compartilhar isso com a igreja. E é algo tão maravilhoso que eu faço um resumozinho, né, da pregação. Olha o tamanho do meu resumo. Não porque eu não estudei, mas na verdade esse é só o tema da pregação. E eu queria compartilhar aqui. Nós vamos ouvir hoje sobre o que você tem enterrado. O que você tem enterrado. E a gente vai entender o porquê desse tema, desse título. E eu não vou ler toda a história porque é praticamente todo o capítulo 11. Mas nós vamos ler do versículo 38 ao 44. Que é especificamente relacionado a isso que nós vamos meditar aqui. Evangelho segundo João, capítulo 11. Vamos ler os versículos 38 em diante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos ouvir aqui a Tua voz novamente, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já tem tratado ao meu coração, Pai, que o Senhor possa novamente aqui, mais uma vez, tratar os nossos corações, Senhor. Nos ensinar, nos orientar com base na Tua palavra, Senhor. Pois queremos sair daqui, Pai, crescidos na Tua graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Modificados pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, e damos total liberdade para o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração, Senhor. Tratar com a nossa vida, curar as feridas, Pai. Seja a obra que o Senhor necessita fazer nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é mais, digamos que é bem conhecido, né? A ressurreição de Lázaro. Lázaro é um homem que Jesus gostava muito dele. Irmão de Marta e Maria, aquela que as 2 irmãs estavam na casa, uma trabalhando e a outra aos pés de Cristo. É da mesma família. Digamos que aquela família é uma família abençoada, tinha um contato íntimo com Cristo. E Lázaro a palavra diz que o Senhor amava Lázaro. E as irmãs mandaram dizer para Jesus, elas moravam numa aldeiazinha próxima a Jerusalém, em Betânia. Eu esqueci a distância, mas não era muito longe. Questão de 2, 3 quilômetros, era um negócio assim.
e mandaram dizer que Lázaro estava doente, para que ele pudesse ir visitar, porque era uma enfermidade muito forte. E Jesus mandou um recado falando que aquela enfermidade não era de morte, mas era para que se manifestasse a glória do Senhor. E Jesus estava ocupado no meio da multidão. Enfim, a palavra diz que Jesus demorou 2 dias ainda para ir a Betânia. E quando Jesus chegou lá, que foi tratar diretamente da situação de Lázaro, aconteceu isso que nós lemos. Ele pediu para que abrissem o túmulo, né, a sepultura, arrancassem a pedra da frente. E aí a irmã Marta, né, passou quem era. Uma das irmãs disse: Senhor, já deve estar com um mau cheiro, porque já tem 4 dias que ele está aí. E aí ele mesmo assim, não, abre, porque vocês vão ver a glória do Senhor. E aí ele chama Lázaro para fora. Lázaro sai ali, acredito que meio com dificuldade, porque ele estava amarrado ainda. E aí sim o Senhor pede para que desatem ele, para que ele pudesse sair. E o tema da mensagem, o que você tem enterrado, porque algumas vezes a gente enterra algumas coisas dentro de nós. Lázaro estava morto. Ele estava morto, ele estava já enterrado. Não da forma que a gente enterra, né, jogando terra agora. Eles colocavam numa caverna e tampavam com uma pedra. Ele estava morto. Já há 4 dias ele estava morto. O que havia ali dentro era podridão. Mas era necessário abrir o túmulo para que Lázaro pudesse sair vivo dali, com o poder da palavra de Cristo. E eu comecei a meditar nesse texto e muitas vezes a gente enterra algumas coisas dentro de nós. Que a gente acha que isso já não presta mais e já não é aquilo que eu quero fazer. Algumas situações desagradáveis a gente enterra, põe uma pedra por cima, mas aquilo continua lá dentro, podre, estragado. Porque era Lázaro, um homem que Cristo amava, mas naqueles 4 dias ele era apenas carne podre. Ele era apenas um defunto, porque ele havia morrido ali. Ele não estava dormindo lá dentro e Jesus acordou ele. A palavra de Cristo trouxe vida a ele novamente. E muitas vezes a gente enterra algumas coisas dentro de nós, querendo esquecer, né? Não, vou enterrar isso, eu não quero mexer nisso. Mas aquilo continua ali. Aquilo continua ali fermentando, aquilo continua ali apodrecendo. Tem uma pedra por cima, ninguém percebe, tem uma máscara. Não, eu estou bem, eu estou 1000 maravilhas. Mas por dentro, aquela podridão ainda está ali. E para a gente viver aquilo que Lázaro viveu, aquilo que as irmãs de Lázaro viveram, essa restauração, esse milagre do Senhor, foi preciso abrir o túmulo. E muitas vezes, que eu passei essa palavra também no momento de oração lá na prefeitura, e às vezes a gente está ali com vários processos, querendo desenrolar, né, podendo fazer as coisas andarem, e aí tem alguns processos que eles são enjoados, demoram para fazer, demoram tempo, e a gente tem que ficar muito tempo ali focado naquilo, e a gente vai deixando, vai colocando outras coisas por cima. Mas enquanto a gente não parar, tirar tudo que está de cima, pegar ele e fazer, ele não vai sair dali. Nós precisamos disso na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos tirar a pedra, mesmo que tenha coisas ali apodrecidas dentro de nós, a gente precisa corrigir. A gente precisa pedir para Cristo modificar algumas coisas que estão dentro de nós. Mesmo que estão ali com a pedra por cima, ninguém perceba, estão tampadas, mas elas estão ali ainda. Elas não saem dali. E esse trabalho de tirar essa pedra, de retirar a pedra, e muitas vezes sentir o mau cheiro, ninguém quer.
porque é ruim, é desagradável. Muitas vezes você tem que tratar com coisas que já estão meio que esquecidas, com o seu marido, com a sua esposa. Aí você tem que desenterrar aquilo, porque aquilo está lá dentro ainda. Mas você tem que fazer. E é desagradável, é ruim, mas é necessário. E só quando a gente faz isso, e pede para Cristo, né, faz como a Marta e Maria, fala: Senhor, meu irmão está doente, meu irmão está enfermo. Só quando a gente põe a mão na massa mesmo, e se permite ser curado pelo Senhor, que nós vivemos essas maravilhas. Vivemos a ressurreição, vivemos a restauração, vivemos a cura. Eu costumo dizer que todos nós queremos ter a restauração que Jó teve. Todos nós. Reconquistar tudo aquilo que nós perdemos, a família, os bens, todos nós queremos isso. Essa obra de Deus, essa restauração, todos nós queremos. Isso é fato, não adianta falar assim: eu não quero. Todos nós queremos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Mas talvez nenhum de nós, ou talvez poucos de nós, tenhamos a mesma disposição de Jó, de ser homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Porque Jó era tudo isso. Jó achou graça aos olhos do Senhor. A gente quer essa restauração. Muitas vezes a gente sabe que algumas coisas estão ali apodrecendo dentro de nós. Algumas situações desagradáveis, que a gente vai ter que chamar a pessoa para conversar e falar assim: ó, aconteceu isso, ou pedir perdão, né? Falar assim: ó, eu fiz isso, aquele dia, lá naquele ano, lá naquela década, mas eu estou aqui para te pedir perdão. E eu ouvi muitas coisas na sua cara, falando te repreendendo de algumas coisas que não são agradáveis. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas nós precisamos muitas vezes tomar um sacudão para aprender, para entender algumas coisas que estão acontecendo. E aí eu vou perguntar: o que você tem enterrado dentro de você? O que você tem, o que nós temos, né? Não estou me excluindo disso, não. O que nós temos enterrado dentro de nós? De coisas lá mal resolvidas do passado. Ederson, a palavra fala para que as coisas do passado fiquem no passado, a gente prossiga para o alvo. Isso é fato. Mas para que a gente consiga prosseguir para o alvo, aquilo que ficou mal resolvido, nós precisamos resolver. Zaqueu, quando recebeu a salvação de Cristo, entendeu o plano de Cristo, ele falou: Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir, eu vou consertar aquilo que eu fiz de errado lá atrás. E algumas vezes passa pela nossa mente: não, eu aceitei a Cristo, eu tenho nova vida. Aquilo que ficou do passado é coisa do passado. Tá, mas você tem consequências dos atos errados. Nós temos as consequências daquilo que nós fizemos errado, que estão lá atrás, que precisam ser corrigidas. Pessoas que foram magoadas, que precisam ser perdoadas ou declarado perdão ali, para que aquilo não venha fermentar, aquilo não venha apodrecer a nossa vida, para que a gente possa viver realmente uma restauração maravilhosa do Senhor. E enquanto a gente estava ministrando louvor, enquanto a gente estava louvando ao Senhor aqui, o Senhor me chamou a atenção para mais uma situação nessa história de Lázaro. A palavra diz que quando Jesus ficou sabendo, quando Jesus foi para Betânia, já tinha 2 dias que ele estava sabendo dessa história, que Lázaro estava passando mal. Quando ele chega em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto, enterrado. O Espírito Santo vai ter que trabalhar muito na minha mente ainda, porque essa matemática não bate. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo, porque Betânia não era longe.
Mas enfim, 4 dias. Lázaro estava passando mal, Cristo demorou 2 dias ainda para ir para um homem, para levar a cura para um homem que ele amava. Para uma família que era uma família abençoada, que tinha um contato íntimo com Cristo. Ele demorou 2 dias ainda. E nesse meio tempo, mais 2, porque quando chegou lá, já tinha 4 dias que que Lázaro tinha morrido. Enquanto a gente estava louvando, o Senhor ministrou meu coração que mesmo que às vezes nós vamos clamar ao Senhor, Senhor, eu preciso que isso seja corrigido, preciso ser tratado, o tempo do Senhor ainda prevalece. Algumas coisas precisam de tempo. Algumas coisas vão demorar um pouco mais do que a gente imagina. Se a gente analisar toda a trajetória de Cristo, toda a história, tudo aquilo que Cristo fez, alguns milagres de Cristo, ele não chegava perto, ele só falava. Se eu não me engano, a cura do servo do centurião, foi isso que aconteceu. O Senhor, apenas uma palavra do Senhor. E foi assim. Quando ele chegou lá, o servo dele já estava curado. Cristo podia, naquele momento, declarar a cura para Lázaro. Porque Deus é maravilhoso. Mas ele fez, ele esqueceu de Lázaro? Não, ele não esqueceu de Lázaro. Assim como ele não esquece das nossas vidas. Ele sabe tudo que você tem passado, tudo que nós estamos passando. Todos os perrengues aí que nós temos passado. As dificuldades. Tudo aquilo que está morto e apodrecendo dentro de nós. Ele sabe. Se você já clamou e já pediu ao Senhor para tratar isso, o tempo dele está chegando. E não foi curado ainda, o tempo do Senhor não chegou ainda. A palavra diz que Deus não tarda. Deus esse ditado que existe aí, Deus tarda, mas não falha. O diabo está lançando isso aí no mundo. Deus não tarda. O tempo de Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é com maestria, com excelência. Ele não faz nada ao acaso. Então pode ser que hoje você está descobrindo que precisa tratar algumas coisas que estão aí apodrecendo dentro de você. Tratar algumas coisas do passado, tratar com alguém, não sei. Declarar perdão para alguém por alguma situação, seja na família, no trabalho, seja onde for. O que quer que seja que está aí apodrecendo dentro de nós. Pode ser que isso vai demorar um pouquinho. Mas nós precisamos abrir o túmulo e enfrentar esse mau cheiro. Nós vamos ter que fazer isso. Tudo aquilo, a gente vê a história de Paulo. Paulo foi um homem abençoado pelo Senhor, foi um homem muito usado, que muito daquilo que nós estudamos, muito daquilo que nós aprendemos, tem a vida de Paulo envolvido. As cartas que Paulo escreveu às igrejas, o Senhor usou muito a vida de Paulo. E a gente lê aqui em 300 páginas, né? Um pedacinho assim da Bíblia. Mas isso demorou tempo. Demorou. Tem todo um trabalho, um sofrimento. Às vezes abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que nós gostamos, dói, é enjoado, é ruim, a gente não quer, a gente faz igual o menino manhoso, bate o pé e não quer. Mas enquanto a gente não fizer, não vamos viver o melhor de Deus. Enquanto nós não decidirmos com firmeza, Senhor, é isso que eu preciso e faça a sua obra. E eu estou aqui para o que precisar, nós não vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos continuar com aquela coisinha apodrecida dentro de nós. A palavra diz que o pecado é como fermento, que ele vai levedando, ele vai fermentando toda
toda a massa. Engraçado e interessante que o fermento, ele gera um gás, né? Aquele pão fofinho, aquela coisa toda, é porque tem um gás carbônico ali que eles falam. Aquela reação química gera um gás. E se você tentar fazer, uma colega um dia tentou fazer licor de jabuticaba. E ela colocou lá, e açúcar ela fermenta. O açúcar da fruta, ela fermenta. E ela tampou o vidro. Uma garrafa de vidro. Com jabuticaba, com não sei o quê, com açúcar e tudo mais. E tampou, vedou. E foi para a roça. Voltou, acho que no outro dia. A cozinha dela estava pintada de roxo, de vermelho. Porque aquilo fermentou dentro e o vidro não suportou a pressão. E explodiu. Ela teve que limpar, ela falou que a casa dela ficou manchada um bom pedaço de tempo, porque ela ia ter que comprar tinta para pintar a parede. Porque não saía. Fora os cacos de vidro que tinha tudo para todo lado. O pecado, muito tempo na nossa vida, vai chegar uma hora que ele vai explodir. Em Salmos, se eu não me engano, é Salmo 32. O salmista ali diz que enquanto ele calou os pecados, os ossos deles apodreceram. Aquilo vai fermentando dentro da gente. Seja um pecado, seja algo que precisa ser tratado. Enquanto calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos. Como é importante declarar o pecado, pedir perdão ao Senhor pelo pecado. Se você tem dificuldade se nós, né? Para mim também. Quando nós temos dificuldade de abandonar aqueles pecadinhos que ficam indo e voltando, indo e voltando. Converse com alguém. Chegue em alguém da igreja, alguém que você sabe que tem maturidade o bastante para te ajudar. E declare, eu estou precisando de ajuda nisso. Eu estou fazendo isso, eu sei que é errado, mas eu não consigo abandonar. Pastor, sei lá com quem for. Com alguém que tenha maturidade para te ajudar. Abra esse túmulo. Tire essa pedra de frente desse túmulo, para que Deus possa declarar lá para dentro, sai daí. Sai daí, que nessa palavra que Cristo diz, a restauração já vem. Porque Ele não fala mais nada, Ele só pede para que Lázaro saia. Versículo 43 diz, Lázaro, vem para fora. É o que Cristo falou. Cristo falou isso. Lázaro estava morto. E com esse Lázaro vem para fora, a restauração veio, a vida voltou ao corpo. Aquilo que estava apodrecendo, porque com 4 dias já começa a se apodrecer bastante, foi restaurado. Esse é o poder do nosso Deus. É isso que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, de todas as pessoas. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Eu não sei o que você tem enterrado dentro de você. Assim como vocês não sabem o que eu tenho enterrado dentro de mim. O Senhor conhece o seu coração, conhece a sua vida. Deus conhece as nossas vidas muito melhor do que nós mesmos. E assim como eu falei, que todos nós queremos viver uma restauração de Deus, assim como Jó viveu. Eu creio que todos nós aqui queremos isso.
E você que está aqui hoje e ouviu essa palavra, e sabe que tem vivido em algumas áreas, ou toda a sua vida de aparência, com uma máscara tampando, assim como aquela pedra tampava o túmulo. Ou em alguma área que você tem aí, alguma coisa enterrada que precisa ser desenterrado e tratado. Estão todos de olhos fechados. Coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como eu disse, Pai, o Senhor conhece as nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe daquilo que precisamos, Pai. Muito antes de nós mesmos saber. Pai, o Senhor conhece aquilo que está enterrado dentro de nós, Senhor. Aquela mágoa do passado, Senhor. Aquela situação constrangedora do passado, Senhor. Pai, o Teu Espírito Santo tem tratado aos corações aqui, Pai, tem falado o que precisa ser tratado. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá coragem para mexer nisso, Pai. Para enfrentar isso, Pai. Para que o Senhor possa clamar, Pai. E declarar a vida novamente para as nossas vidas, Pai. Declarar a restauração, a ressurreição da nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Para que nós possamos ser curados por Ti, Pai. Para que nós possamos viver o Teu melhor, Pai. Pai, em nome de Jesus. Venha, Pai, com a Tua voz poderosa, Pai. E declara a vida para nós, Senhor. E tudo aquilo que tem apodrecido dentro de nós possa ser curado, restaurado, sarado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos viver com isso morto dentro de nós, Pai. Com isso fermentando dentro de nós, para chegar a um ponto disso explodir em nós, Pai. Nós queremos ser curados por completo, Pai. Queremos ser tratados por inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e já Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é perfeito em tudo que faz, Pai. E mesmo que às vezes a gente ache que isso vai demorar e que isso está demorando, Pai, nós sabemos que isso vai vir no tempo certo, para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém, Pai. Amém. A igreja pode sentar.